Bom, muito bem, pessoal, vamos dar continuidade aqui às nossas aulas de língua portuguesa, né? Nas lives lá, já comecei a dar uma entrada no assunto, também já pedi para que vocês fizessem uma pequena pesquisa aí sobre esta nova classe de palavras que nós vamos estudar a partir de agora, né? Que estamos estudando, que será importante para nós entrarmos aí no estudo do período composto, né? Então, retomando um pouco o que eu falei na live, para ficar também uma aula gravada, vou retomar aqui os conceitos de frase, oração e período, para então podermos aí chegar às conjunções, tá bem? Então vamos lá, vamos retomar aqui, eu já falei lá, quem estava na live presenciou, né? Participou lá. Vamos lá retomar aqui alguns conceitos, tá? Vou aqui colocar também esses slides depois, para que vocês possam também estar lendo, dando uma olhada, tá bom? No livro de vocês, de gramática, tá certo? Lá, a partir da página 67, vai falar aí sobre conjunções. Aí, ó, página 67 do livro de gramática fala sobre conjunção e também sobre o período composto, que é o que a gente está estudando a partir de agora. E lá no livro de vocês de didático, né, o livrão, né, de português aí, nós temos lá na página 129 o uso dos conectivos. O que são conectivos? São as conjunções, tá bom? Então, para vocês também lerem aí nos livros que vocês têm no material didático, tá? Para que vocês possam também fazer essa leitura aí, para que o assunto possa ser sedimentado aí na mente de vocês, tá bom? Então vamos lá. Relembrando aqui o que é frase, né? Todo enunciado linguístico que tem um sentido completo, né? Termina com uma pausa e tem a intenção aí de se comunicar, como eu falei. Então, por exemplo, a palavra silêncio, silêncio é considerado o quê? Uma frase. Porque dentro de um determinado contexto, dentro de uma sala de aula, no hospital, etc., nós entendemos, né, esse ato de fala, essa intenção de comunicação tem um sentido, né? Silêncio, você entende que tem que se calar, que tem que ficar quieto. Então, ela é uma frase. Então, nós chamamos aí, ó, as frases aí, né, de frases em duas categorias, frases nominais e frases o quê? Verbais. Quando possui um verbo dentro da frase, né, nós temos o que nós chamamos de oração, tá bom? Então vamos lá, ó. E agora, José, também é uma frase, né, uma frase interrogativa aqui, fazendo uma questão, uma pergunta aí, né? Nós temos os vários tipos de frases, você lembra lá, né? Frase interrogativa, frase exclamativa, né? Isso aí que foi visto aí lá no 7º ano, tá certo? No 6º ano, tá? E choveu, aí o fenômeno meteorológico, um verbo, é uma oração, tá? E não sei o que dizer também. As frases, elas são marcadas na fala, né, pela entonação. A gente tenta descobrir aí. Na escrita, como é que a gente descobre esses efeitos que a frase tem? É a partir dos sinais de pontuação, a exclamação, a vírgula, né, o ponto, a interrogação, etc. Os sinais de pontuação é que vão determinar, quando nós estivermos lendo aí, tá? Quais são os tipos de frases, como tem que colocar os acentos aí, tá bom? Sem a pontuação, as palavras são apenas os vocábulos, tá bom? Então, vamos lá. Frases verbais e nominais, como eu já falei. Uma frase é classificada de frase verbal quando apresenta o quê? Um verbo. E nominal, quando não apresenta um verbo na sua constituição. Frase verbal, por exemplo, ó, você leu o projeto com atenção, ler, estamos aí destacado, né? Aqui, ó, ler é um verbo, denota uma ação. Quem lê alguma coisa, é um verbo transitivo aí, lembram lá? Transitivo quando precisa de um complemento para que seu sentido fique completo. Esses conceitos têm que estar na mente para quando a gente começar a estudar aí, que nós chamamos de período composto, tá? E as duas coisas que acontecem no período composto, duas formas, que é as orações coordenadas e as orações subordinadas, onde as conjunções são extremamente importantes, ok? E a frase nominal aí, ó, tá vendo? Uma frase exclamativa aí, que maravilha, né? Denota aí uma admiração, né? Por aí, ok? Então, nós temos aí, ó, certo? Alguns tipos de frases, né? Que tem, dependendo da intenção comunicativa, né? Elas podem ser classificadas de diferentes formas. Por exemplo, uma frase declarativa, você está fazendo uma determinada declaração. Eu gosto muito de ler. Você está declarando isso aí, tá certo? Ou uma frase interrogativa, você pergunta à pessoa, né? Faz um questionamento, tá certo? Ó, você gosta de ler?
Então a entonação modifica-se. Como é que a gente descobre isso na escrita? Através do sinal de pontuação, tá bom? Frase imperativa, dando uma ordem, né? Uma determinada, alguma coisa determinada, leia mais, né? Já está no imperativo aí o verbo, tá? Então, leia mais, aí é uma frase imperativa. Frase exclamativa, demonstrando admiração ou surpresa e tudo mais, né? Que bonita leitura, tá certo? Aí nós temos aí as frases aí exclamativas, tá bom? E a frase optativa aí, ó, né? Você dá uma opção para a pessoa, tomara que ela leia sem errar. Então são os tipos de frases que existem aí, só dando essa retomada aí neste conceito, tá bom? Então, frase é isso aí, né? Todo enunciado e ato de fala que tem um sentido completo dentro de uma determinada situação de comunicação. Você tem uma intenção de se comunicar, você produz o quê? Esses atos de fala chamados frases. E nós temos duas categorias de frases: frases nominais e frases, o quê? Frases verbais. Quando a frase possuir um verbo, ela será chamada de quê? Oração, tá certo? A oração é enunciado que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal, ou seja, dois verbos atuando como um só, tá? Então aqui, ó, acabamos. Finalmente, acabamos aqui o verbo acabar, tá? Então, é uma oração. Levaram tudo também, ó, o verbo aqui destacado. Se tem verbo, é oração. É provável, verbo ser conjugado aqui na terceira pessoa do singular, tá certo? Também é aí, ó, uma oração. E estamos indo, dois verbos aqui funcionando com um só, né? É a chamada locução verbal. Se tem uma locução verbal dentro de uma oração, uma frase, ela é uma oração, tá bom? Então, as orações são identificáveis através da contagem dos verbos ou das locuções, né? É o que nós denominamos aí de períodos, ó. Eu fui ao cinema. Aqui tem quantos verbos? Tem um verbo só. Se tem um verbo só tem uma oração. Agora aqui, ó, eu fui ao cinema, me diverti, ó. Fui, diverti, dois verbos. Se tem dois verbos, são duas orações, tá bom? Aqui, ó, tem três, olha só. Eu fui ao cinema, me diverti, apesar do filme ser horrível. Quantos verbos possui aí esta oração, este período? Três verbos. Se tem três verbos, temos aí também três orações, tá bom? Então, para fixar aí na mente de vocês, tá certo? Esse conceito de oração. E o que seria o período, professor? É a frase organizada em uma ou mais orações. Então, aquela coisa que eu falei lá na live, repito agora, tá certo? Toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração, porque existem as frases nominais, as frases exclamativas e nominais aí, tá bom? Mas toda oração é um período, e todo período é também uma oração, porque um período é formado por uma ou mais orações. Se é uma oração, ele também será um período. Se tem um verbo só, ele será um período simples, tá? Por exemplo, aqui, ó. É formado por apenas uma oração agrupada em torno de um único verbo ou uma locução verbal, tá certo? Quando isso ocorre, o período é denominado de oração absoluta, certo? Ó, estamos felizes com os resultados. Só tem um verbo. Se só tem um verbo, é só uma oração. Se só tem uma oração, é apenas um período simples. Faltam apenas alguns dias também, ó. Falta, o verbo faltar aí. Então, aqui, faltar seria o que? Seria um período simples, tá bom, galerinha? Ó, e talvez eu vá, olha o verbo ir aqui conjugado, tá? Na primeira pessoa do singular, tá? Então, aqui nós temos um verbo só. Se só tem um verbo, é uma oração absoluta. Se só tem uma oração, ela é apenas um período simples. E como seria o período composto? É quando dentro daí tem duas orações, ou a presença de dois verbos, ou de mais uma locução verbal, tá? Então, aqui os exemplos, ó. Faça, aqui, faça já é uma oração, certo? Faça. Tá bom? Já tem uma intenção de comunicação, já é um verbo aí no modo imperativo, então já é uma oração. Se já é uma oração, já é um período, tá? Como eu pedi, olha aqui, a presença de outro verbo aí, o verbo pedir, tá? Verbo pedir. Então, temos dois verbos. Se temos dois verbos, temos duas orações. Se tem duas orações, é um período simples. O período composto é um período composto, certo? Não sei, olha aqui a primeira oração, fechadinha, tá? Se tenho o quê? Coragem, tá? Se tenho coragem. Então, nós temos aí, ó, certo? Dois
verbos. Se tem 2 verbos, nós temos 2 orações. Se nós temos 2 orações, é um período composto, tá certo? Aqui, ó, 2 locuções verbais, ó. Começou a gritar, certo? Começar a gritar, 2 verbos, né? Uma locução verbal, tá certo? Então, ó, começou a gritar primeiro aqui, ó, certo? Enquanto ele ia passando. Outra locução, 2 orações. Se tem 2 orações, período que composto, certo? Eu já estou adiantando também a aula de período composto, tá certo? Começando a aula lá de período composto, ok? Então, de acordo com o número das orações, os períodos podem ser simples, como a gente já viu, se tiver uma oração só, ou composto, se tiver 2 ou mais, certo? Período simples, eu visitei a minha tia ontem. Período composto, eu visitei minha tia, meu tio não estava em casa, né? Visitei e estava. 2 verbos. Se tem 2 verbos, 2 orações. Se tem 2 orações, período composto, certo? 2 ou mais orações. Beleza? Dentro do período composto, a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Mas para chegar nas conjunções, eu tenho que falar sobre isso aqui, porque são importantes. Olha só. Nos períodos compostos existem 2 processos, 2 relações que se estabelecem neste chamado período composto. Porque nos períodos simples é só uma relação, né? Vai exigir uma função sintática só, etc. Aqui não, são 2, certo? 2 ou mais, dependendo de quantos verbos tiverem dentro do período. Tá? Então eles subdividem-se em período composto por coordenação e período composto aí por subordinação. Olha só, olha, presta atenção aí, se liguem na parada, ó. Período composto eu fui a Paris, primeira oração, eu fui a Paris, tá certo? E vi a Torre Eiffel, olha aqui, ó, o outro verbo, 2 verbos aí, período composto, certo? Mas tem uma diferença aqui, galerinha, presta atenção aqui, ó, tem uma coisinha aqui, um fragmentozinho aqui que está fazendo o quê? Está unindo essas 2 orações. Que fragmento é esse? Né? Estamos aqui, ó. Vou destacar ele aqui, ó. Ligado aí, ó. I, certo? O izinho aqui, ó. O ezinho. O I aqui está fazendo o quê? Está dando a junção das 2 orações. Qual é essa função aí? Ela está conectando. Então, como é que a gente chama isso aí? Um conectivo. Conectivo também é conhecido pelo nome de conjunção. Olha aí a conjunção aparecendo, tá? Conjunção serve para ligar, para conectar orações, períodos, tá certo? É para isso que elas servem e elas têm umas funções aí que a gente vê daqui a pouco. Olha só, período composto por subordinação. Não visitei o Museu do Louvre. Por quê? Porque estava uma fila enorme para entrar, certo? Então aqui, ó, não visitei, primeira oração. Não visitei o Museu do Louvre, primeira oração, tá? Temos aí a presença do primeiro verbo aí, ó, visitar, tá? Aqui nós temos mais o quê? Uma conjunção, meus filhos, ó. Por quê, certo? Só que aqui, ó, estava uma fila enorme, é a segunda oração. Esse porquê tá fazendo o quê? Tá ligando. Ele também é uma conjunção, tá certo? Então, ó, período composto por coordenação. As 2 frases, ó, presta atenção aqui, ó, as 2 orações aqui, elas têm sentido completo, elas não dependem uma da outra. Se eu tirasse essa daqui, esse daqui ainda ficaria compreensível, certo? Esse aqui perderia um pouco de sentido, mas poderia também ser. Eu vi a Torre Eiffel, né? Também seria uma frase, uma oração compreensível aí, certo? Mesmo se fosse uma só delas. Elas estão apenas colocadas juntas, ou seja, coordenadas. Esta daqui não exerce nenhuma função sintática sobre essa, nem essa exerce nenhuma função sintática sobre esta outra. Então, ela é chamada período composto por coordenação. Agora aqui não, ó. Não visitei o Museu do Louvre. Por quê? Porque estava uma fila enorme para entrar, certo? Ele não visitou. Por quê? Por causa a causa aí que ele não visitou era porque estava com uma fila enorme. Então, essa oração aqui está exercendo uma função sobre esta outra. Por isso que era chamada de oração composta de subordinação. Este assunto aqui a gente vai parar, porque é um assunto do 9º ano, certo? Mas este aqui nós vamos ver ainda este ano, se Deus quiser. Terminando aqui este ano, tá bom? Período composto por coordenação. Extremamente importante. E para isso a gente precisa o quê? Precisa aí, né? Estar por dentro. Então, período composto por coordenação, quando as orações são independentes entre si.
Ou seja, cada uma delas tem um sentido completo, como eu falei lá, ó, começou, levantou e começou a trabalhar, saltou a loja, correu, também são, ó, ela tem um sentido completo, ela tem um sentido completo, estão apenas ligadas aqui pela conjunção e pela subordinação, elas se relacionam, tem uma relação entre si, ó. Espera terminar os enfeites até que os convidados, o que? Necessita de uma complementação aqui, necessita, então, ó, comecem a chegar. Aqui também, ó, fiz a receita mesmo sem o que? Saber o que? Quais ingredientes levava. Então, uma está exercendo uma função sobre a outra, tá? Aí, em relação. É por isso que ela é chamada de subordinada, tá? Pronto. Então, essa primeira parte desta aula aqui já vai longe, eu vou encerrar, tá? E no próximo vídeo da segunda parte eu falo especificadamente sobre as conjunções, ok? Vou deixar esses slides aí para que vocês também possam lê-los, ok? Então, até lá!